Nesse vídeo, nós vamos ver o básico da neurobiologia da doença de Alzheimer e seu tratamento, principalmente o tratamento farmacológico. Bom, a doença de Alzheimer, como qualquer doença degenerativa do sistema nervoso central, seja Alzheimer, seja Parkinson, seja coreia de Huntington, seja doença de Creutzfeldt-Jakob, que é a vaca louca, seja doença do prion, todas psicose de Korsakoff, enfim, todas elas têm alguns mecanismos em comum, tá? Elas dependem desses mecanismos para existirem. Que mecanismos são esses? O misfolding, a excitotoxicidade, o estresse oxidativo e a apoptose. O que é misfolding? Misfolding é quando a proteína adquire uma conformação anômala, uma conformação defeituosa. Tá? Misfolding, ao pé da letra, é dobradura errada. Então a proteína se dobra de um jeito que não é o jeito fisiológico. Tá? É a mesma proteína, só que ela no espaço ela se dobra diferente. Ela dobrada de um jeito diferente, ela não consegue mais fazer a função normal dela, a função fisiológica. Então, ou ela vai se grudando nas membranas das células, ou ela vai formando aglomerados, tá? Ou ela vai diretamente para a apoptose, tá? Ela morre diretamente. Por exemplo, a doença de Alzheimer, nós vamos ver daqui a pouco, que é um acúmulo de uma proteína mal dobrada, de duas, na verdade, uma delas formando placas no neurônio, outra formando uns enovelados. Tá? Então, imagina um neurônio com um monte de placas de proteínas grudadas na membrana. Tá? Esse neurônio não vai conseguir transmitir mais o impulso nervoso. Então, ele vai deixar de funcionar. E os aglomerados normalmente ficam dentro da célula e impedem que exista o metabolismo normal, o funcionamento normal da célula. Porque fica um monte de grumos dentro do citoplasma. Tá? Então, isso é misfolding. A excitotoxicidade é o excesso de funcionamento do sistema, principalmente do glutamato. Glutamato é um neurotransmissor excitatório, um aminoácido excitatório. Quando você tem o aumento da transmissão do glutamato, você leva o neurônio ao sofrimento, tá? Principalmente porque entra muito cálcio dentro da célula. Eu já devo ter falado para vocês esse semestre que cálcio livre no citossol é sinal de morte celular. Então, o neurônio não quer excesso de cálcio. E quanto mais o glutamato está transmitindo, tá? Quanto mais funciona a via do glutamato, mais cálcio livre você tem dentro do neurônio. Ele vai acabar por morrer. O estresse oxidativo é a formação de radicais livres, tá? Ou de espécies reativas de oxigênio, que é basicamente a mesma coisa. Tá? As espécies reativas de oxigênio levam à formação do radical livre e elas mesmas podem funcionar como radicais livres. Isso altera principalmente o DNA, mas também o RNA e as proteínas da célula. Então você acaba também levando a célula à morte. Tá? Esses três processos, misfolding, excitotoxicidade, estresse oxidativo, podem levar o neurônio à apoptose. O que é a apoptose? É a morte programada da célula, a destruição programada das células. Então você tem uma quantidade ali de processos bioquímicos, um acúmulo de algumas substâncias, por exemplo, cálcio, por exemplo, radicais livres, que levam a célula aí se atrofiando e depois morrendo.
tá? Então, as doenças degenerativas, por um lado, fazem com que a célula nervosa funcione de uma forma anômala, de uma forma defeituosa, e, por outro lado, atrofiam e matam esses neurônios, tá? Essa é a evolução da doença degenerativa, seja qual for. O que muda é qual proteína está alterada, de que jeito a proteína se altera, o que ela vai fazer no neurônio, mas as bases são sempre essas daqui. E por que isso acontece? O envelhecimento natural leva a esses processos. Então, todo mundo que vai envelhecendo vai tendo esses processos aumentados. Só que algumas pessoas, por determinação genética, e por determinação genética associada a características do ambiente, características da vida da pessoa, tem esses processos mais aprofundados, tá? Então sofrem mais esses processos. Aí o envelhecimento natural, que leva a uma perda natural de cognição, uma perda natural de memória, uma alteração natural na movimentação. Esses processos todos vão para o nível patológico. Aí que você tem as doenças degenerativas. Vejam como a gente acabou de ver. Os aminoácidos excitatórios podem causar a morte do neurônio. Tá? Por quê? Porque tem esse processo chamado excitotoxicidade. O glutamato é o neurotransmissor mais importante nesse processo. E o receptor de glutamato mais importante é esse daqui, o NMDA, tá? Que é o N-metil-D-aspartato. Então, você tem uma ativação excessiva desses receptores, que leva a um aumento muito grande de cálcio livre dentro da célula. E isso leva à apoptose, tá? Ou por ativação de proteases, que são enzimas dentro da célula, que vão danificar proteínas constituintes dessa célula, por formação de radicais livres e pela oxidação de lipídios, que é espécies reativas do oxigênio atuando nos lipídios, inclusive os lipídios da membrana. Tá? E degradando essas membranas. Tá? Então, a presença de uma quantidade elevada de cálcio também forma os radicais livres e a peroxidação dos lipídios. Ou seja, o estresse oxidativo também acontece em decorrência da excitotoxicidade. Aqui é apenas um esquema para mostrar a excitotoxicidade dentro dos neurônios. Tá? Então, a gente tem o excesso da transmissão do glutamato, tá? Levando ao aumento do cálcio livre dentro desse neurônio. Aqui um esquema mostrando os processos que podem levar à morte celular, tá? E ao dano celular responsável pelas doenças degenerativas. Então, condições ambientais, o envelhecimento natural, o metabolismo do neurônio, daqui a pouco a gente vai ver como, que levam à formação dos radicais livres, ao estresse oxidativo e à excitotoxicidade. Tá? Isso associado à vulnerabilidade seletiva de populações neuronais concorre, então colabora para que exista dano ao DNA, dano aos lipídios, principalmente lipídios da membrana, tá? Por peroxidação. O que é peroxidação novamente? É o ataque feito
através de espécies reativas de oxigênio. É um oxigênio que tem carga, que ele funciona como radical livre. Então ele ataca os lipídios, ele ataca também o DNA, que não está aqui. E dano às proteínas, que é o misfolding. Tá? Essa vulnerabilidade seletiva é exatamente a determinação genética. Então, algumas pessoas nascem com a determinação, com a predisposição genética a ter os neurônios mais vulneráveis a esses ataques. Então, esses neurônios sofrem mais esses ataques do que os neurônios de quem não é predisposto à doença. Então, tudo isso junto, tá? Concorre, então colabora para que você tenha uma doença degenerativa, tá? Com morte neuronal. Então, agora vamos falar especificamente da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma demência, é a demência mais comum que a gente tem, e ela vem aumentando, tanto nos Estados Unidos quanto aqui. O que provavelmente está acontecendo não é nenhum aumento da doença. O que acontece são dois fatores básicos. Primeiro é o aperfeiçoamento do diagnóstico. Mais diagnósticos estão sendo feitos. E depois o aumento da idade média da população. Se a pessoa está vivendo mais, obviamente ela vai ter mais chance de ter uma doença relacionada ao envelhecimento, tá? A doença de Alzheimer não é a única demência que existe, tem outras, inúmeras delas, tá? As mais comuns são a doença de Alzheimer e a demência causada pelo AVC, que é uma aula que vocês já tiveram. Então, a demência vascular relacionada ao AVC, infarto cerebral. Qual é o fator fundamental para o Alzheimer? A idade. Então, de 65 anos em diante, ela acaba escalando em termos de prevalência. Então, ela vai aumentando com o aumento da idade. Tá? O que acontece na doença de Alzheimer? Perda de neurônios. Quais? Principalmente neurônios colinérgicos, neurônios que produzem acetilcolina no hipocampo. Para que serve o hipocampo? Hipocampo é um dos centros da memória, tá? E no cérebro anterior basal. O que é um cérebro anterior? Anterior é a parte da frente, tá? Basal, a parte de dentro, a parte mais interna do cérebro. Ou seja, o sistema límbico, principalmente. Tá? Mas depois, avançando a doença, você acaba perdendo também a área cortical. Então, você perde capacidade de julgamento, de juízo de valores, de autocontrole. Tá? Depois a gente vai ver a evolução. Agora, demência. O que é uma demência, de forma geral? Demência é quando o paciente perde as capacidades superiores do cérebro. Como superiores? As funções que nos tornam humanos. Tá? Então, assim, emoções mais rebuscadas, juízo de valores, autocontrole, memória de longo prazo. Então, todos esses processos, capacidades de aprendizado, todos esses processos são caracterizados como processos de cognição. E a perda da cognição caracteriza demências. Tá? E entre elas, a mais prevalente é a doença de Alzheimer. Como a gente já viu, na doença de Alzheimer, a gente tem perda de neurônio colinérgico. Por que a gente tem essa perda? Porque algumas proteínas chamadas beta-amiloides,
tá? Ou abetas. A gente tem a beta 40 e a beta 42. São proteínas chamadas beta-amiloides, que são partes de uma proteína chamada APP, proteína precursora amiloide. Tá? Então, essas proteínas fazem parte das células do sistema nervoso, principalmente células chamadas astrócitos e células da glia. O que são essas células? Astrócitos e células da glia são células que ajudam o neurônio a se manter na homeostase. São células que elas vão participar do metabolismo do neurônio, elas vão ajudar no metabolismo neuronal e na manutenção dos neurônios no estado fisiológico, da homeostase do neurônio. Nessas células, tá? Tanto astrócitos quanto células da glia, algumas proteínas se alteram, tá? Por misfolding, elas dobram de um jeito errado. Quais proteínas? A beta-amiloide, tá? Ou a beta, que é uma parte de uma proteína chamada APP, proteína precursora amiloide. Então, a beta, tá? Beta-amiloide, anômala, alterada pelo misfolding, pela dobradura errada. Então, quando essa proteína se altera, ela vai formando placas. Essas placas vão se grudando na membrana dos neurônios, principalmente neurônios colinérgicos, tá? Do prosencéfalo basal. Isso é uma parte do cérebro, tá? Que é parte do sistema límbico e parte do hipocampo, como a gente viu. Tá, hipocampo, que é a parte da memória, e sistema límbico, que é parte das emoções. Com o tempo, você vai pegando também córtex, que é a parte racional do cérebro. Tá? Então, essas proteínas beta-amiloides, alteradas pela doença, formam placas, que são as placas amiloides, que se grudam na membrana do neurônio colinérgico, tá? Dificultando o funcionamento dele e, com o tempo, levando à morte. Tá? Então, ó, estão agregados, vejam, extraneuronais. Tá? Então, essas placas se formam na membrana do neurônio pelo lado de fora. Por quê? Lembra que eu falei agora há pouco? Esse problema que acontece, essa alteração dessas proteínas, não acontece no neurônio. Acontece nas células que são aqueles auxiliares do neurônio. Os astrócitos e as células da glia. São células do sistema nervoso central que normalmente funcionam fazendo uma base metabólica para o neurônio. Elas ajudam o neurônio a se manter em homeostase. E é nessas células que começa o processo da formação da placa amiloide ou placa senil. Então, essas abetas, a beta 40 e a beta 42, tá? Elas vão formando placas e essas placas vão saindo de dentro do astrócito da célula da glia e vão se grudando na membrana do neurônio pelo lado de fora. Não é por dentro do neurônio, é por fora, tá? De que neurônio? Colinérgico. Conforme você vai acumulando essas abetas, você vai formando cada vez mais abetas, tá? Que é o que aqui no esquema significa o metabolismo anormal do APP, que é o precursor da beta-amiloide, da proteína beta-amiloide.
Então, quanto mais você tem os A-beta se formando, quanto mais essa proteína mal dobrada você tem, mais dela você forma. Porque você altera também o metabolismo da proteína que vai formar o A-beta. Tá? Em vez dela formar os A-betas normais, ela forma os A-betas alterados. E, ao mesmo tempo, você reduz a formação do A-beta que já existe. Tá? Então, você não vai mais remover, degradar as A-betas que já estão formadas. Tá? Então, você aumenta a formação da A-beta defeituosa e você reduz a degradação da A-beta defeituosa. Tá? Tudo isso com o aumento da produção da A-beta defeituosa. Bom, existe um outro processo que também acontece no Alzheimer. Esse sim acontece dentro do neurônio, que é a formação de aglomerados, de enovelados de uma proteína chamada tau. Tau proteína, TAU, tau. Dentro do neurônio, essa proteína tau, que deveria estar funcionando ali no metabolismo normal do neurônio, ela se enovela, ela dobra errado, sofre um misfolding, tá? E fica formando grumos. E esses grumos impedem que o neurônio tenha o funcionamento normal dele, tá? Então acontecem as duas coisas. A formação da placa do peptídeo beta-amiloide, que é a placa senil, a placa de A-beta, que é fora do neurônio, é grudado na membrana do neurônio pelo lado de fora. E dentro do neurônio acontece a formação desses grumos da proteína tau, tá? Então acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui é a mesma coisa em forma de desenho. Então vejam, esses marrons são as placas de A-beta, tá? Placas amiloides. Aqui em cima, bem à esquerda, no canto superior, você tem uma célula da glia. E aqui no canto inferior, também do lado esquerdo, bem aqui embaixo, você tem um astrócito. Eles vão formando as placas e jogando essas placas amiloides, tá? Aqui perto do neurônio, nas regiões neuronais, tá? Essa parte mais clarinha, essas células brancas com um núcleo vermelhinho ou rosa escuro são os neurônios, tá? E a placa senil, a placa amiloide, que é essa marrom, se grudando na membrana do neurônio pelo lado de fora, tá? E aqui, isso aqui que parece um tubo, mas não é, tá? É o neurônio, é o próprio axônio do neurônio, aqui dentro, formando enovelados de proteína tau. Aqui uma ampliação maior da formação do enovelado de proteína tau, tá? Isso aqui que parece um cano, não é um cano, tá? É o axônio, é o rabinho do neurônio. E dentro dele você tem esses grumos de proteína tau acumulados, e isso impede que o neurônio transmita o impulso nervoso. Dentro do cérebro, então, como que esse processo vai virando sintomas? Então, o que se tem é o seguinte: você tem uma fase, tá, da doença de Alzheimer que ela é assintomática, o paciente não tem sintomas. Essa fase, onde você já tem a degeneração do neurônio e não tem sintomas ainda, pode levar de 10 a 20 anos para aí sim os sintomas começarem a aparecer. Então, o que é importante hoje em dia? Descobrir marcadores bioquímicos que permitam o diagnóstico nessa fase sem sintomas. Então, o paciente vai lá, faz um exame de sangue, pesquisa algum produto proteico, tá? Dessas proteínas anômalas,
e você já consegue fazer o diagnóstico e a prevenção dos sintomas. Então, essa é uma grande frente de pesquisa hoje em dia. Descobrir marcadores bioquímicos que num exame de sangue mostrem a presença já das abetas e dos emaranhados de proteína tal, tá? Isso na fase assintomática, para você já conseguir prevenir a doença. A doença não, prevenir os sintomas da doença, tá? Antes que eles aconteçam. Quando você começa um sintoma, você pode já ter passado 20 anos com a doença instalada. Então, todo esse tempo poderia estar sendo usado na prevenção de sintomas. Tá? Que é o que está aqui. Então, você vai primeiro degradando lá embaixo, ó, no sistema límbico, lá na parte de dentro do cérebro, tá? Na parte mais basal, tá? Mais interna do cérebro, que é a parte das emoções, tá? E as formas, o período do Alzheimer leve, que é o começo da sintomatologia, a gente daqui a pouco vai ver que são sintomas emocionais. O paciente fica agressivo, o paciente tem alteração de humor, alguns são diagnosticados com depressão, com mania, com transtorno bipolar, mas na verdade o que ele está tendo já é o começo do Alzheimer. Com o passar do tempo, a doença vai progredindo e ela acaba chegando até a córtex, ó, aqui no lado esquerdo. Perdão, que eu tô muito rouca. Aqui do lado esquerdo é o cérebro já tomado pela doença. Todos esses canais em preto que você vê no cérebro são buracos. Você vai matando o neurônio e vai perdendo massa encefálica, tá? Então, o cérebro de um doente de Alzheimer grave, ele é todo esburacado. Ele tem buracos até chegar a um ponto que ele colapsa. O cérebro acaba colapsando mesmo. É como se você esvaziasse uma bexiga. Eu falei para vocês em predisposição genética. Quais genes que a gente conhece já que estão relacionados com a doença de Alzheimer? O mais conhecido é o gene que codifica um conjunto de proteínas chamado ApoE, tá? A gente tem várias ApoEs no corpo geradas por esse gene. ApoE1, ApoE2, ApoE3, ApoE4, tá? Esse gene no Alzheimer, ele tá defeituoso. Então ele tá com uma modificação na estrutura. O que essa modificação faz? Faz com que apareça mais, com que se forme mais a ApoE do tipo 4. A ApoE4, ela está muito relacionada com o Alzheimer, tá? Mas para que a gente produz essa proteína ApoE? As ApoEs todas, elas participam do metabolismo, tanto de lipídios quanto de carboidratos. Então, as ApoEs, elas carregam o colesterol e elas carregam os triglicérides, tá? Elas movimentam colesterol e triglicérides dentro do organismo. Todas elas, tá? 1, 2, 3 ou 4, todas. Só que a 4 tem uma capacidade menor de carregar esses compostos. Ela funciona menos, tá? E o que se percebeu? Que o paciente com Alzheimer, lembram das placas senis, das placas de beta, que são as proteínas beta-amiloides anômalas, tá? Defeituosas, que formam aquelas placas no neurônio. Dentro dessas placas se encontrou a proteína ApoE. Então, existe uma correlação entre a presença do Alzheimer e doenças de metabolismo, diabetes, hipercolesterolemia e principalmente já a síndrome metabólica, que aí você tem hipertensão
aumento do colesterol no sangue, colesterol LDL principalmente, e aumento de triglicérides, tá? Aumento glicêmico, que depois acaba acarretando aumento de triglicérides. E na síndrome metabólica, o paciente está hipertenso, então ele tem também alteração de circulação sanguínea do cérebro, que também ajuda os sintomas do Alzheimer a ficarem mais precoces e mais intensos. Ou seja, uma das formas importantes de você prevenir o Alzheimer é prevenir o diabetes tipo 2, o aumento do colesterol no sangue e a síndrome metabólica. Então, prevenir a obesidade, prevenir o fumo, o tabagismo, prevenir o excesso de álcool, prevenir o sedentarismo. Por quê? Porque aí você não vai ter excesso de colesterol ruim e de triglicérides dentro do organismo, tá? E você não vai ter o excesso da formação dessa ApoE4. Então, a ApoE4 é muito relacionada com o Alzheimer. Que é o que tá aqui, ó. A ApoE, tá? A ApoE é um conjunto de proteínas, tá? São basicamente 4 proteínas que são sintetizadas no organismo em resposta a um gene chamado gene ApoE, tá? E se percebeu que no Alzheimer esse gene ApoE é defeituoso. Qual é o defeito dele? Ele forma mais dessa proteína ApoE do tipo 4 do que as outras 3. E essa proteína do tipo 4, ela é deficiente, tá, no funcionamento. Ela vai carregar menos lipídios e menos triglicérides. E ela fica normalmente grudada nas placas senis, nas placas de beta, de proteína beta-amiloide. Então você tem o excesso do colesterol, o excesso do triglicéride, o excesso de peso, a síndrome metabólica, que é tudo isso junto, tá? Levando a um excesso da ApoE que participa da formação da placa senil, da placa diabeta. Então, de alguma forma, tá? A proteína ApoE do tipo 4 participa da formação da beta. Então, você tem um monte de beta, de proteínas beta-amiloides defeituosas que se dobraram errado, que vão se grudar umas nas outras para fazer as placas que impedem que o neurônio transmita o potencial dele, tá? O impulso nervoso. Quem vai grudar a beta na outra é a ApoE4. Então, essa ApoE, além de carregar lipídio e proteína, lipídio e triglicérides pelo organismo, tá? É um carregador natural de lipídios e de triglicérides. Ela também vai participar da formação da placa. Ela vai grudar a beta na outra para fazer a placa. Então, quanto mais ApoE4 você tem, mais a beta você vai ter. E isso é determinação genética. O gene ele produz mais ApoE4 do que as outras 3, tá? Então, quanto mais o paciente tem colesterol no corpo dele e mais triglicérides, mais ele vai precisar de ApoE. Só que o corpo dele produz mais ApoE4. Além de não carregar tanto colesterol e tanto triglicéride quanto as outras ApoEs, também a formação dela em excesso vai fazer a placa amiloide com mais facilidade. Então, por isso que a gente diz que um fator de risco para o Alzheimer é a síndrome metabólica. E cada componente da síndrome metabólica separadamente também, tá? A hipertensão, que leva a uma deficiência da oxigenação do cérebro. Então, você vai ter menos
circulação sanguínea dentro do cérebro, o aumento do colesterol sanguíneo e o aumento dos triglicérides, que podem vir pelo diabetes ou só por um excesso de peso, tá? Mesmo que o paciente não tenha diabetes tipo 2, se ele ingere muito carboidrato e o aumento de peso dele for mais relacionado ao excesso da ingestão do carboidrato, ele tem excesso de triglicérides no organismo. Tá? Aí o que acontece? O organismo desse paciente precisa produzir mais ApoE para conseguir transportar esses componentes. Só que o paciente que tem determinação genética para o Alzheimer, ele produz mais ApoE4 do que as outras. E essa ApoE4, ela, além de carregar lipídio, tá? Que é o colesterol principalmente, e os triglicérides, ela também vai grudar uma beta na outra para formar a placa. Então, a ApoE4 faz as duas coisas, tá? Forma a placa de beta, a placa senil, placa amiloide, e carrega colesterol e triglicérides. E esse carregamento de colesterol e triglicérides é menor do que para as outras 3 ApoEs, tá? Então, esse paciente, além de ter a formação da placa, ele vai ter cada vez mais acúmulo de colesterol e de triglicérides no organismo, piorando a situação metabólica dele como um todo. Aqui é a mesma coisa, olha, em forma de desenho. Então, astrócitos, olha aqui na parte esquerda, ó. Astrócitos e células da glia ou microglia, mesma coisa, que são células que eu falei para vocês, que fazem a base metabólica para o neurônio, tá? Então, o que você tem? Desregulação dos lipídios, então excesso do colesterol, principalmente LDL, alteração do metabolismo da glicose, então você vai formar mais triglicérides. Aqui, olha, redução do metabolismo das abetas e a formação da placa, então uma abeta grudando na outra para fazer placas. E aqui embaixo uma resposta pró-inflamatória. Então você também produz nestas células, em resposta à ApoE4, mediadores do processo inflamatório que, entre outras coisas, também participam da formação da placa de ateroma, que é aquela placa que vai se formar nas artérias, tá? Podendo levar ao AVC, ao infarto do miocárdio, que é o entupimento, entre aspas, das artérias, inclusive as coronárias do coração. Tudo isso porque você tem excesso da ApoE do tipo 4. Tá? E por que você tem de novo excesso da ApoE do tipo 4? Por predisposição genética. Só que mesmo a pessoa que não tenha predisposição, com o passar do tempo, com o envelhecimento, ela começa a produzir mais ApoE4 do que as outras 3 ApoEs. Tá? Então isso também vai concorrer, vai participar, tá? Da demência normal da idade, da senilidade. Bom, esses processos metabólicos, olha, levam à neurodegeneração. Esse amarelinho aqui do lado direito é o neurônio, tá? E aos sintomas da doença de Alzheimer e aos sintomas dele depois. Bom, então isso é muito importante. A correlação entre o metabolismo e o Alzheimer. E metabolismo que eu falo aqui não é o metabolismo do neurônio, o metabolismo do organismo, tá? Então, é colesterol aumentado, diabetes, ou não diabetes, mas glicemia aumentada, mesmo que não chegue ao diabetes, aumento de peso, então obesidade. Vejam, não sobrepeso, com sobrepeso não tem nenhuma evidência clínica ainda, mas obesidade sim, tá? Então, síndrome metabólica, tá? Que são fatores importantes para o Alzheimer, tá? E a resposta inflamatória aumentada. A resposta inflamatória, ela acontece não só quando você tem uma agressão típica, paciente torce o tornozelo, paciente quebra um osso, sei lá,
o paciente tem uma gripe, uma infecção, aí você tem uma reação inflamatória. Reação inflamatória o organismo faz com qualquer tipo de perda da homeostase. Então vamos pensar um paciente que está gordo. O paciente está gordo, ele fala, eu me recuso a ficar gordo desse jeito que eu tô. Eu vou emagrecer. Então eu como 3.000 calorias por dia, eu vou passar a comer só 800 calorias e eu vou emagrecer num mês 10 quilos. Ele vai emagrecer. O que o cérebro dele percebe, vai dizer quando ele começa uma dieta desse jeito? O cérebro vai falar, puxa vida, ainda bem que ele tomou vergonha na cara e resolveu emagrecer, porque não estava dando mais. Não, o cérebro não vai falar isso. O cérebro vai falar, ele está passando fome. Deixa eu tomar aqui algumas providências para preparar o corpo dele para a fome que ele está passando. Essas providências que ele vai tomar, que acabam determinando um acúmulo de gordura cada vez maior no corpo. Então, qualquer coisa que ele coma, imediatamente vira gordura, que é a forma de depósito, tá? É a forma que a gente tem para estocar energia. Cada vez que isso acontece, mediadores do processo inflamatório também são formados. E esses mediadores podem levar à formação da placa de ateroma, que é aquela placa que estreita, que reduz o calibre das artérias, tá? Que podem levar ao AVC, ao infarto do miocárdio, tá? E também a formação da placa senil, da placa diabética. Então, não só o paciente na síndrome metabólica, o paciente obeso, mas o paciente que fica no efeito sanfona. Cada vez que ele emagrece rápido e cada vez que ele engorda rápido, ele tem um aumento da produção dos mediadores do processo inflamatório e o aumento da produção das placas, tanto as placas de ateroma por dentro das artérias, quanto as placas amiloides, grudadas na membrana do neurônio, que podem levar à demência senil, a senilidade normal da idade, tá? Ou a doença de Alzheimer nos predispostos. Aqui também é a mesma coisa, olha, aqui do lado esquerdo do esquema, a placa diabética, tá? A placa de beta-amiloide, placa senil, placa amiloide, tudo a mesma coisa. E os emaranhados da proteína tal. De novo, qual a diferença? As placas de beta são produzidas nos astrócitos e nas células da glia, que estão aqui em cima, olha, do esquema, na parte superior, tá? E são liberadas para o meio extracelular e vão grudar no neurônio pelo lado de fora, na membrana do neurônio. E os emaranhados da proteína tal, os grumos de proteína tal, se formam dentro do neurônio. Então vão alterar o funcionamento do neurônio pelo lado de dentro, tá? Os mediadores da inflamação também se formam nos astrócitos e nas células da glia. E aqui do lado, olha, a injúria neuronal acontecendo. Essas bolinhas aqui do lado direito grudadas no neurônio, isso aqui é um neurônio, tá? Essa célula. São as placas de beta, tá? E aqui a disfunção sináptica, ou seja, a perda da capacidade de passar o impulso nervoso, principalmente em neurônios produtores de acetilcolina, tá? Você começa a perder esses neurônios e o cérebro do paciente começa a produzir menos acetilcolina, tá? E essa diminuição de acetilcolina é que leva ao comprometimento da memória, ao comprometimento da reação emocional, do juízo de valores, do aprendizado, tá? Então é uma deficiência colinérgica. Então, os fatores de risco, já vimos síndrome metabólica, que é aumento de colesterol, do diabetes e a obesidade.
As mulheres têm mais prevalência do que homens para a doença de Alzheimer, ao contrário do Parkinson, que é o contrário, o homem é mais predisposto. Tá? No caso do Alzheimer, a mulher é mais predisposta. Então, os estrogênios podem ter um papel nisso. Então, já existe bastante literatura a respeito disso. Tá? Então, os estrogênios protegendo da formação do A-beta. Tá? Então, quando a mulher começa a diminuir a produção de estrogênio, ela começa a entrar no risco maior de fazer a doença de Alzheimer. Tá? Então, existe uma correlação. Traumas crânioencefálicos, tá? Um acidente, você bate a cabeça, coisas do tipo, tá? Podem levar ao desencadeamento dos processos bioquímicos que levam ao Alzheimer, tudo isso em paciente predisposto geneticamente. Bom, e a história familiar, tanto do Alzheimer, claro, que vai te mostrar uma predisposição genética, você tem na tua família casos, quer dizer que de alguma maneira você pode estar carregando genes relacionados à doença. E a história familiar de síndrome de Down. Por que a síndrome de Down? Porque o cromossomo 21, a síndrome de Down, se vocês se lembram, é quando o paciente, em vez de ter só 2 cromossomos 21, ele tem 3. É trissomia do cromossomo 21. Esse cromossomo 21 é que carrega aquela proteína APP. Lembra da proteína APP? Proteína precursora do amiloide, do beta-amiloide. Então, essa proteína APP vai dar origem às A-betas, tá? As proteínas beta-amiloides. Quanto mais APP o paciente tem, mais chance de fazer beta-amiloide ele vai ter. Tá? E essa beta-amiloide é que podem se grudar entre si, essas beta-amiloides mal dobradas, tá? Misfolding, formando as placas amiloides que se grudam na membrana do neurônio colinérgico, tá? Destruindo o funcionamento desses neurônios e depois destruindo eles próprios. Então, quanto mais proteína precursora amiloide, APP, o paciente tem, mais A-beta ele vai fazer. E se as A-betas dele estão se dobrando errado, estão com misfolding, estão em misfolding, que é uma situação de alteração de conformação, tá? Como a gente viu, mais chance ele tem de fazer as placas senis. E o cromossomo 21 é que carrega o gene que vai ordenar a síntese da APP. Tá? O gene APP vai sintetizar a proteína APP que vai dar origem às A-betas, tá? As beta-amiloides. Que no caso do paciente com predisposição ao Alzheimer, tá? Essas A-betas, essas beta-amiloides se dobram da forma errada. Em vez de fazerem a função normal delas, elas se grudam umas às outras em placas. E quem faz esse grude de uma A-beta à outra é aquela ApoE4 que a gente viu agora há pouco. Tá? E essas placas vão se grudar na membrana do neurônio, impedindo que ele funcione. Bom, então, APP é uma proteína que dá origem às A-betas. O que é uma A-beta? É uma proteína beta-amiloide. Existe só uma? Não, existem muitas. No caso do Alzheimer, 2 são importantes. A beta-40 e a beta-42, tá? Essas A-betas, no nosso organismo, elas têm uma função fisiológica. Elas servem para alguns processos metabólicos da homeostase, normais. Só que se o paciente tem a predisposição genética ao Alzheimer, essas A-betas, em vez de elas se dobrarem da forma normal,
da forma fisiológica, elas se dobram de um jeito errado. Elas sofrem misfolding. Desse jeito errado, elas se grudam umas às outras. Quem é que vai grudar uma beta na outra? Uma proteína chamada ApoE4, que é produzida em excesso também no paciente com predisposição genética ao Alzheimer. Ele tem excesso de ApoE4. Quer dizer que tem bastante dessa proteína para grudar as abetas defeituosas umas às outras. Tá? E como ele tem mais proteína precursora do A-beta, tá? APP, ele vai ter mais abetas para serem grudadas umas às outras. Tudo isso aumenta a produção da placa senil, tá? Que leva aos sintomas do Alzheimer. No envelhecimento natural, homeostásico, fisiológico, isso também acontece. Tá? Existe o misfolding, existe a produção da APP aumentada, da ApoE4 aumentada, mas num nível muito menor do que na doença de Alzheimer, do que nas doenças degenerativas. Então é aquela perda da memória que todo idoso tem, aquela perda natural, tá? Com a idade, aquela perda de cognição, ele fica repetindo várias vezes a mesma coisa, tá? Ele esqueceu que ele já falou aquilo, falou outra vez, tá? Que é a perda natural da idade, tá? É o mesmo processo, só que num nível muito menor, numa quantidade menor. Então vejam que interessante, os fatores de risco para a demência, tá? Para as demências de forma geral e para o Alzheimer em particular, são os mesmos fatores de risco para arteriosclerose, para a placa de ateroma, para doença cardiovascular, que são obesidade, tabagismo, sedentarismo, excesso de colesterol no sangue, de colesterol LDL, tá? O mau colesterol, excesso de triglicérides, de triglicerídeos no organismo, excesso de glicose no sangue, aumento da pressão arterial, alteração da microbiota intestinal. Então, se você bebe em excesso, se você toma antibióticos constantemente, se você come ultraprocessados constantemente, a tua microbiota do intestino está alterada. Isso vai alterar também o metabolismo do teu corpo inteiro, tá? Que é um fator de risco para as demências e para a doença coronariana, tá? Então, normalmente, a gente prevenindo um conjunto de doenças, a gente previne também o outro. Tá? Então, prevenir o tabagismo, o diabetes, a hipertensão arterial, o sedentarismo, o excesso de alimento ultraprocessado, o excesso de carboidrato simples, o excesso de gordura na alimentação. Então, uma dieta não saudável. Tudo isso é um fator de risco para o Alzheimer, como é para a doença cardiovascular também. Aqui é a evolução do Alzheimer com o tempo. Tá? Então, você no início dos sintomas, você tem um comprometimento cognitivo leve. Tá? Então, a gente tem aqui no meio, se vocês enxergarem essa parte aqui nesse cérebro do lado esquerdo, o que está em azul é a parte comprometida. É basicamente o sistema límbico. Tá? E o que você tem nessa fase, que costuma durar cerca de 7 anos? Você tem uma perda de memória de curta duração, que é a memória imediata, tá? A memória de curto prazo. Então, o paciente acaba esquecendo o que aconteceu recentemente com ele, mas ele lembra do que aconteceu numa fase mais antiga, tá? 10, 15, 20 anos, por exemplo.
Então ele tem esse comprometimento no hipocampo e o comprometimento do sistema límbico, tá? Que é a parte emocional, que leva o paciente a ter principalmente agressividade e alterações meio esdrúxulas de comportamento, tá? Mas principalmente agressividade e depressão. Depois, tá, desses cerca de 7 anos, ele já passa realmente para o Alzheimer leve, já instalado. Não só o comprometimento da cognição, mas aí também já o Alzheimer, como Alzheimer mesmo, como ele próprio, só que numa fase leve da doença, que dura mais ou menos 2 anos. Aí você já pega também córtex, essa parte azul, olha, é a parte já cortical comprometida. Vejam aqui o lobo frontal, tá? Como assim lobo frontal? Que é o lobo frontal é o nosso freio. Então o paciente perde a capacidade, primeiro, de focar uma tarefa só. Então ele não consegue mais fazer foco. Então ele não foca uma atividade, ele não foca uma situação, como acontece também com os pacientes que têm o transtorno do déficit da atenção. Eles não conseguem focar a atenção deles. E o nosso lobo frontal é também o nosso juízo de valores. Então o paciente já fica muito impulsivo. Então a impulsividade aumenta. É aquele paciente que tenta bater em outras pessoas, tá? Que qualquer coisa ele tá brigando, ele tá gritando, ele tá quebrando coisas, ele tá empurrando, tá? E aí os sintomas também de cognição vão piorando. Então a depressão aprofunda, o paciente pode ter problemas de leitura, de entendimento de palavras, de reconhecimento de objetos, de senso de direção, tá? Isso dura cerca de 4 anos, tá? Mas aqui no esquema, ele dividiu em 2 fases. A fase suave e a fase moderada, tá? Mas normalmente essas duas, elas não são muito distinguíveis, tá? Quando o paciente realmente tem esse diagnóstico, ele já está na moderada. Que aí cada vez mais o lobo frontal vai se comprometendo e o paciente cada vez mais vai perdendo a capacidade de fazer juízos de valores e de ter autocontrole. Então ele fica extremamente impulsivo, tá? E cada vez mais ele vai dispersando a atenção dele. E aí, depois desses 4 anos, você chega na fase severa do Alzheimer, que dura cerca de 3 anos, que é quando o paciente realmente já perde também o lobo occipital, que é aqui bem na nuca. O occipital é bem aqui atrás do cérebro. E o paciente passa também a ter problemas visuais, tá? Ele já não, nessa fase, ele já não consegue mais funcionar sozinho. Ele depende de um cuidador para tudo que ele está fazendo. Ele já realmente já perdeu toda a capacidade de interagir tanto com ele próprio, quanto com as outras pessoas, quanto com o ambiente. Tá? Então aqui vamos fazer uma revisão dos sintomas, tá? Da doença de Alzheimer naquela fase inicial. Tá na fase suave da doença, a fase do Alzheimer leve. Então ele precisa ser ajudado em tarefas que normalmente ele fazia sozinho. Então, cuidar das próprias finanças, fazer as suas próprias refeições, manter horário de consulta no médico, por exemplo, manter horário, se ele está trabalhando, de trabalho, manter horários de encontros, de alguma atividade em grupo. Ele não consegue lembrar que ele tem que ir, então ele precisa de alguém para falar para ele, para marcar isso para ele, tá? E para fazer essas atividades para ele também. Alterações de sono, normalmente insônia, tá? E aqui ansiedade e depressão
acabam aparecendo com muita frequência, tá? E esses sintomas de ansiedade e de depressão vão se aprofundando, chegando na agressividade, que é muito característica das fases iniciais do Alzheimer. Na fase moderada, o paciente já passa a ter dificuldade de reconhecer pessoas que ele conhece bem, então membros da família, amigos de muito tempo, então ele já não reconhece mais fisionomias, ele já não consegue mais fazer atividades do tipo se vestir, do tipo ir ao banheiro sozinho, se limpar, tomar banho. Então, atividades comuns da vida diária, arrumar a própria cama, ele já não consegue mais. E ele já tem aqueles sintomas de depressão tão aprofundados que levam a alguns sintomas parecidos com a das psicoses, tá? Então, alucinações, delírios. No caso aqui, o paciente tem sintomas de paranoia, ele tem medo, ele tem suspeita, tá? Como o esquizofrênico também tem, o psicótico, tá? A psicose paranoica é isso, o paciente tem um medo que não é justificado racionalmente. E aí ele pode até começar a ouvir vozes, ver coisas, como o esquizofrênico faz. E finalmente, tá? O Alzheimer severo, Alzheimer grave. O paciente já não se comunica mais, ele não tem nenhuma forma de comunicação e ele não vai mais viver sozinho, ele vai ter que ter um cuidador o tempo todo com ele. Prevenção, a gente consegue prevenir? Consegue, como a gente já viu. Evitar o tabagismo, o sedentarismo, o isolamento, porque cada vez que você está interagindo com outras pessoas, fazendo atividades, você está aumentando. Lembra dos fatores de crescimento neuronal que a gente tinha visto? Você tem o aumento desses fatores, você já protege um pouco o cérebro, um pouco ou bastante, na verdade. Tá? Então você já tem mais relacionamento com outras pessoas. Aqui também prática de esporte, prática de idiomas. Sei lá, o idoso gosta muito de baile, de dança. Então, atividades físicas desse tipo, sociais. Que mais? Palavras cruzadas, sudoku, aprendizado de pintura, escultura, depende da pessoa. Tá? E a dieta mais saudável possível, que é a mesma, é o mesmo conjunto de prevenções que a gente tem para doença cardiovascular. E são as mesmas formas de prevenir, principalmente esse fortalecimento de cognição, que a gente consegue diminuir os sintomas de depressão e de ansiedade em paciente predisposto. Então, fazer esporte ou praticar qualquer atividade física, mesmo que não esporte. Aprender alguma atividade artística, aprender música, aprender idiomas, ler, fazer palavra cruzada, quebra-cabeça, conversar com pessoas, conhecer gente nova. Então você vai ali aumentando o fator de crescimento neuronal no cérebro. Tá? Da mesma forma que protege da depressão, protege do Alzheimer. Tá? E protege da doença cardiovascular. Então, ó, evitar a síndrome metabólica, então manter o peso. Tá? O peso saudável, veja, não é o peso do padrão de corpo que a sociedade está nos mostrando. Tá? Você não tem que ter o corpo de uma modelo ou de um modelo masculino. Você não tem que ter o corpo do Brad Pitt para ser saudável. Você tem apenas que chegar ao peso que você consegue manter. Se você não estiver na obesidade e não tiver com a gordura abdominal acima de certos valores, que para o homem são 110 centímetros, para a mulher 90 de abdômen, tá? Se você não tá ali,
e você consegue manter esse peso de forma duradoura, esse é teu peso saudável. Então é mais importante manter o peso do que emagrecer muito. Para você não ficar formando fatores de os precursores do processo inflamatório, tá? E esses mediadores do processo inflamatório que você aumenta a produção. Cada vez que você engorda rápido e que você emagrece rápido, esses mediadores da inflamação, tá? Cooperam para fazer as placas nas artérias e para fazer as placas amiloides também no neurônio, tá? Então manter o peso saudável para cada pessoa, esse peso vai ser um diferente. Controle da pressão arterial, controle da ingestão do álcool e o controle da ingestão dos estimulantes, tá? O café, por exemplo, para você diminuir a excitotoxicidade. Quanto mais estimulante você tem dentro do teu cérebro, então café, cocaína, anfetaminas, tá? Quem toma Venvance pro TDAH, por exemplo, está tomando uma anfetamina. Quem toma a própria Ritalina pro TDAH tá com excesso de estimulante dentro do cérebro. Então você vai ter excitotoxicidade. Excesso da ingestão do glutamato, tá? Do aginomoto. Mas não só o aginomoto. O glutamato monossódico, que é o aginomoto, ele é usado na indústria praticamente para tudo, como conservante. Ele é um conservante de praticamente toda a alimentação, todos os produtos alimentares ultraprocessados, tá? Então, mesmo que você não coma o aginomoto, a indústria botou ele ali no que você está comendo como conservante, tá? Isso aumenta a excitotoxicidade. Vacinas. Existem algumas evidências mostrando que a imunização contra a pneumonia e contra a gripe reduz o risco de você fazer a doença de Alzheimer, tá? Não pela imunização em si, mas para você não ter dentro do teu organismo produtos provocados, né? Produtos formados pelo vírus dentro da tua célula, tá? Então a presença de alguns determinantes, alguns marcadores de vírus, de gripe, de pneumonia viral, podem levar a aumento da formação daquela ApoE. E a ApoE é a proteína que vai grudar as proteínas as proteínas beta-amiloides, entre si para fazer a placa. Tá? O mecanismo disso ainda é bem obscuro, mas existe evidência clínica de que os vacinados têm menor prevalência e quando eles têm a doença de Alzheimer, os sintomas demoram mais para se aprofundar, tá? E por outro lado, existem já grupos de pesquisa tentando encontrar uma vacina para o Alzheimer, tá? Algum tipo de imunização ou vacina, ou já anticorpos que se grudem ou que destruam as proteínas beta-amiloides e as proteínas tal. Então vamos ver agora o que a gente pode fazer do ponto de vista de medicamentos para a gente controlar sintomas do Alzheimer. Não existe nenhum tratamento ainda que modifique a doença, que impeça a formação das abetas ou dos emaranhados de proteína tal, ou que impeçam que essas placas e que esses enovelados tal gerem dificuldades de funcionamento do neurônio ou morte neuronal. A gente não consegue impedir a morte do neurônio. O que a gente consegue é aumentar o funcionamento dos neurônios que ainda estão vivos. A gente não tem perdas de neurônio colinérgico? Tem. Tá? O final de tudo que a gente viu, da produção do A-beta, da produção da placa amiloide, da produção dos enovelados da proteína tal. O final de tudo isso é você perder neurônios colinérgicos, isso que leva aos sintomas. A única coisa que a gente pode fazer com drogas é aumentar o funcionamento dos neurônios colinérgicos que ainda estão funcionando,
Então vamos ver como. Tá, olha, o que é mais importante, tá, do ponto de vista de neurotransmissão, é a atividade colinérgica. Então, as vias colinérgicas centrais, as vias colinérgicas do cérebro, elas são a base de aprendizado, de memória e de controle do movimento. Quando a gente for ver doença de Parkinson, a gente vai voltar ao controle do movimento pela acetilcolina também, tá? Só que no Parkinson você tem excesso colinérgico. No Alzheimer você tem falta. Você tem perdas de neurônio colinérgico, tá? O que você tem na doença instalada, tá? É cerca de 40 a 90% de perda de neurônios colinérgicos, principalmente no hipocampo, que é o centro da memória, e na córtex, que é o centro do juízo de valores, do nosso freio, do comportamento, tá? Do nosso foco de atenção. Então você vai perdendo. Então você perde a capacidade do neurônio produzir acetilcolina, tá? Essa colina acetiltransferase, ou CAT, é a enzima que vai produzir acetilcolina. Então você perde isso quando você tem a presença daqueles emaranhados de proteína tal. Um dos efeitos principais daqueles emaranhados é o neurônio colinérgico perdendo a capacidade de funcionamento dessa enzima, que é a enzima que produz acetilcolina, tá? Ao mesmo tempo, as placas senis, as placas amiloides, as placas de A beta, que é aquelas que grudam por fora do neurônio, impedem que qualquer impulso seja transmitido por aquele neurônio. Mesmo que você tenha acetilcolina funcionando, o neurônio não consegue transmitir o potencial, porque as placas estão grudadas na membrana dele. Aí que você chega na morte celular. Então, os aglomerados da tal proteína, proteína tal, ficam dentro do neurônio, reduzindo principalmente essa enzima aqui, reduzindo a produção de acetilcolina. E as placas amiloides, que ficam por fora do neurônio, tá, grudadas na membrana do lado de fora, impedem que o neurônio transmita o potencial, o impulso. Mesmo que tenha acetilcolina funcionando ali um pouquinho dela, o neurônio não consegue passar o impulso. A acetilcolina faz o impulso acontecer, só que o neurônio não consegue transmitir, tá? Esses dois processos juntos levam à morte dos neurônios, principalmente na córtex e aqui no hipocampo. Então, qual é a ideia? Se você está perdendo o neurônio colinérgico, tá? E perdendo o funcionamento dos neurônios colinérgicos, você tem que fazer alguma coisa que aumente a acetilcolina no cérebro. Você consegue administrar acetilcolina no paciente? Administrar você consegue, mas o problema é que na hora que você injeta acetilcolina no sangue, imediatamente ela é degradada, porque no sangue tem uma enzima que degrada a acetilcolina, chama pseudocolinesterase. Então você não tem como colocar acetilcolina dentro do organismo, porque ela vai ser degradada antes de chegar no cérebro. Então o que você faz? Você inibe a metabolização dentro do cérebro e fora também, mas no sistema nervoso como um todo. Para a gente interessa o sistema nervoso central, tá? Mas em todo o sistema nervoso, mesmo periférico, a gente tem uma enzima chamada acetilcolinesterase. Nesse desenho, esse ACHE é acetilcolinesterase. É uma enzima que metaboliza, que degrada a acetilcolina, tá? Então, a gente tem essa enzima, acetilcolinesterase, ela existe fora do neurônio, ela existe na sinapse, tá? E ela vai degradar a acetilcolina.
Se a gente inibe essa enzima, a gente está aumentando a acetilcolina e ela vai poder transmitir mais, ela funciona mais. É isso que a gente vai fazer. A gente vai usar drogas que no cérebro aumentem a quantidade da acetilcolina, impedindo a sua degradação. Drogas que inibem a enzima que degrada a acetilcolina. Tá? Então a gente vai inibir a acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina, tá? Você vai inibir essa enzima com a droga, você vai reduzir ou bloquear a degradação da acetilcolina, porque essa enzima degrada a acetilcolina, então você vai ter mais acetilcolina. Essa acetilcolina aumentada melhora a transmissão colinérgica, tá? Isso no corpo todo, mas o que a gente quer que aconteça é na córtex e no hipocampo, que é onde você tem os sintomas do Alzheimer. Aí você reduz os sintomas, você reduz o déficit cognitivo. Essas drogas inibem de forma reversível a enzima, ou seja, quando a droga saiu do corpo, saiu do organismo, tá? O efeito dela acaba, então você tem que usar de forma crônica. Agora, com o passar da evolução da doença, você vai perdendo os neurônios colinérgicos. Chega a um ponto que não adianta mais você usar essas drogas, porque já não tem mais produção de acetilcolina, sendo que os neurônios morreram. Tá? Você só vai ter o funcionamento dessas drogas enquanto você ainda tiver neurônio colinérgico produzindo acetilcolina. Então você vai ter o neurônio produzindo, tá? E você vai impedir a degradação. Você mantém mais acetilcolina dentro do cérebro, tá? Conforme a doença vai evoluindo e os neurônios vão morrendo, você já para de produzir acetilcolina. Aí já não adianta mais você impedir a degradação, porque você já não está mais produzindo, tá? Então você tem que ter alguma produção de acetilcolina para essas drogas funcionarem. Tá? Então a gente não tem nenhuma droga que impede a perda dos neurônios colinérgicos. A doença vai evoluir do mesmo jeito se você usar o anticolineesterásico ou não. Só que se você usa, você está diminuindo os sintomas da doença, porque você está aumentando a quantidade de acetilcolina no cérebro por inibição da degradação. Só que você tem que ter acetilcolina sendo produzida, tá? Que drogas a gente tem para inibir a acetilcolinesterase? Quais drogas anticolinesterásicas a gente tem? A primeira delas foi a tacrina. A tacrina não é mais usada porque ela é muito hepatotóxica, ela lesa o fígado. Hoje em dia são usadas essas três. A donepezila, que é a mais usada de todas, a rivastigmina e a galantamina. Tá? Essas três são as mais usadas. A rivastigmina tem a vantagem de poder ser usada em forma de adesivo. O paciente não tem que tomar o medicamento, ele gruda um adesivo por dia na pele, fica mais fácil de usar a droga. Tá? Mas as três agem do mesmo jeito, tá? Que é bloqueando, inibindo a enzima que degrada a acetilcolina, tá? Essa enzima se chama acetilcolinesterase. E o nome desse grupo de drogas é anticolinesterásicos ou inibidores da colinesterase. Essas três drogas que a gente acabou de ver, elas se distribuem com mais facilidade dentro do cérebro. Mas não é toda a droga que você administra, ou por via oral ou com adesivo, que vai para o cérebro. Um pouco dela ainda fica no sistema nervoso periférico. Então você tem também aumento da acetilcolina fora do cérebro.
Esse excesso de acetilcolina fora do cérebro, então o aumento da acetilcolina periférica, dá efeitos adversos dessas drogas, que são principalmente gastrointestinais, náuseas, vômito, diarreia, anorexia, tá? Perdendo apetite, cólicas abdominais e excesso de salivação, tá? São efeitos colinérgicos. O aumento de acetilcolina no corpo dá esses efeitos, tá? E outros efeitos menos comuns, que são efeitos que também estão dentro do cérebro, tá? Que são insônias, tontura, cefaleia e cansaço, além do efeito colinérgico do marcapasso do coração, que é a bradicardia, redução da frequência cardíaca. Então, a gente tem no nosso coração o marcapasso, tá? Que é chamado nódo sinoatrial. E ali a acetilcolina age, reduzindo a frequência. O coração bate mais devagar. Então, uma arritmia cardíaca, tá? Então, os anticolinesterásicos são a droga de primeira escolha para o Alzheimer. No Alzheimer leve, tá? Eles são usados em monoterapia. Você só usa o inibidor da colinesterase, o anticolinesterásico, tá? No Alzheimer moderado e no Alzheimer grave, você consegue usar uma droga chamada memantina. Essa droga é antagonista no glutamato. Lembra do glutamato que a gente viu? Que é o aminoácido excitatório. Quando o glutamato age no receptor NMDA, N-metil-D-aspartato, tá? Então, o glutamato age nesse receptor e vai dar o efeito excitatório, tá? Então, excesso de glutamato vai te dar aquela excitotoxicidade que pode levar à formação do radical livre, que pode levar ao misfolding, a dobradura errada da proteína, tá? Que pode contribuir para o Alzheimer. Se você bloqueia o receptor do glutamato, você reduz a excitotoxicidade. Então, você tem um certo grau de proteção do neurônio contra a excitotoxicidade, tá? Na doença de Alzheimer moderada e na grave, se você associa essa memantina ao anticolinesterásico, você consegue um efeito protetor. Você consegue aumentar um pouco o efeito do anticolinesterásico. No Alzheimer leve não existe ainda evidência clínica. Então, no leve, você só usa o anticolinesterásico. Drogas que inibem a enzima que metaboliza a acetilcolina. Tá? Do Alzheimer moderado em diante, você pode associar a memantina, que faz uma proteção do neurônio contra a excitotoxicidade. Fazendo o quê? Bloqueando o receptor de glutamato, tá? Então, você mantém por algum tempo maior a cognição do paciente. Nada disso é curativo, nada disso modifica a doença, tá? Só modifica os sintomas. Mantém o paciente por mais tempo com sintomas menos graves. Tá? Então, a memantina faz isso, olha. O receptor NMDA, que é esse verde e amarelo aqui, ó. A droga vem, fecha esses receptores e o glutamato não consegue atuar nele. Aí você reduz a entrada de cálcio no neurônio, reduz a formação dos radicais livres, tá? Das espécies reativas de oxigênio, reduz a formação daqueles enovelados tal aqui dentro, tá? De proteína tal. E quando isso acontece nos astrócitos e nas células da glia, você reduz também a formação do A-beta.
Ao mesmo tempo, você vai tratar também os sintomas comportamentais do paciente, tá? Porque o paciente com Alzheimer, ele vai ter depressão, ansiedade, em alguns pacientes, numa quantidade até bem considerável deles, principalmente na fase moderada e na fase severa, também sintomas de psicose, que são alucinações e delírios. O paciente ouve vozes, vê coisas, tá? Então você vai ter que tratar também esses transtornos. Você vai usar antidepressivos, principalmente o SSRI, tá? Que aqui está traduzido ISRS, que é a mesma coisa, que são antidepressivos que aumentam serotonina. Você vai usar ansiolíticos, principalmente lorazepam, que é o Lorax, tá? E o oxazepam, e antipsicóticos, que podem ser da primeira geração, que são os mais sedativos, ou de segunda, tá? Ou até de terceira, são os menos sedativos. Acontece que vários antidepressivos, vários antipsicóticos têm um efeito anticolinérgico também. Ou seja, vários antidepressivos, principalmente no grupo tricíclico, e vários antipsicóticos, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, a clorpromazina, vai ter um efeito anticolinérgico também. O que é um efeito anticolinérgico? É um efeito de bloqueio do receptor de acetilcolina. Você já está com a doença diminuindo a transmissão da acetilcolina. Essas drogas vão reduzir ainda mais o funcionamento colinérgico. Então, essas drogas são contraindicadas, tá? Então, tem antidepressivos, tem antipsicóticos que não podem ser usados de forma geral no idoso, mas principalmente no idoso que já tem demência, tá? Seja Alzheimer ou não. Por quê? De novo, porque eles reduzem ainda mais o funcionamento do sistema colinérgico, tá? Desses que estão aqui, a clorpromazina deveria ser evitada, porque ela reduz realmente o funcionamento colinérgico, tá? Os outros não. Tá? Então vejam, não confundam anticolinesterase com anticolinérgico, tá? Isso é muito importante. Anticolinesterase é uma substância que inibe a colinesterase, inibe a enzima que degrada a acetilcolina. Tá? Se você inibe a degradação da acetilcolina, você aumenta a acetilcolina e aumenta o funcionamento dos neurônios colinérgicos, aumenta o funcionamento da acetilcolina dentro do corpo, tá? Isso é anticolinesterase. O anticolinesterase aumenta o funcionamento colinérgico. O anticolinérgico vai bloquear o receptor de acetilcolina. Ou seja, ele não vai deixar a acetilcolina fazer efeito. Então, ele reduz ou ele elimina o funcionamento colinérgico. Tá? São coisas opostas. O anticolinesterase aumenta o funcionamento colinérgico, o anticolinérgico diminui. Tá? Isso é muito importante, tá? Vocês terem essa diferença bem clara. Então, na doença de Alzheimer, você vai usar anticolinesterase para inibir a degradação da acetilcolina, aumentando o efeito dela no cérebro, porque a doença reduz o funcionamento colinérgico, até matando neurônios colinérgicos, tá? E você não deve utilizar drogas que tenham efeito anticolinérgico, drogas que bloqueiam receptores de acetilcolina, tá? Porque o anticolinérgico ainda reduz mais o funcionamento colinérgico, vai piorar os sintomas de demência, não só de demência, tá? Os sintomas de senilidade natural da idade. Se alguém prescreve para um idoso que não tem demência, o idoso simplesmente
deprimido. Alguém prescreve para esse idoso deprimido um antidepressivo do grupo tricíclico, tá? Esse antidepressivo vai ter efeito anticolinérgico, vai reduzir o funcionamento colinérgico dele e ele pode demenciar. Ele pode ficar com sintomas de Alzheimer, por exemplo, mesmo sem ter Alzheimer, porque a droga impediu que as vias colinérgicas desse paciente funcionassem. Ele já tem uma diminuição normal da idade. A droga diminui ainda mais, tá? Então, anticolinérgico você não pode usar. Anticolinesterase, aí você usa, tá? Inclusive a primeira escolha, tá? E a memantina, que é um protetor impedindo a excitotoxicidade, tá? Em formas moderadas e severas da doença. O que se tem hoje, tá? E não só de hoje, tá? Isso já faz uns 20 anos, que existe uma data limite, uma deadline, para se ter a cura do Alzheimer. Então, os grupos de pesquisa todos se reuniram em simpósios e eles se colocaram uma data limite para ter, se não a cura completa, a modificação da doença e não só o tratamento de sintomas do Alzheimer, que é 2025. Até 2025, tratamentos efetivos já devem estar na terapêutica. Então, o que a gente tem hoje em dia? Grupos procurando o que eles chamam de bala de prata, que são tratamentos com alvos específicos, tá? Que se chama tratamentos de precisão. Então, drogas que vão atuar não nos sintomas do Alzheimer, vão atuar lá nos problemas metabólicos que levaram ao misfolding, que levaram à excitotoxicidade, à produção de radicais livres em excesso, à produção dos enovelados da proteína tal, tá? A produção das placas do A-beta, do beta-amiloide, tá? Produtos do metabolismo intermediário daquela proteína chamada ApoE do tipo 4. Então, pesquisa de proteínas, principalmente de peptídeos, de enzimas, que participem da formação das placas e dos enovelados, para que com drogas isso seja impedido. E, por outro lado, a pesquisa de compostos, principalmente proteínas também, decorrentes da ativação de genes que predispõem à doença de Alzheimer. Lembram que a gente viu lá no começo? O gene da ApoE, tá? Que vai formar principalmente o ApoE4, o gene que vai produzir aquela proteína precursora das A-betas, que é a APP. Então, esses genes não produzem só essas proteínas, produzem várias outras. E se você pesquisar essas várias outras no sangue, você pode ter uma pista de que esses genes nesses pacientes estão já em funcionamento acima do normal, predispondo esse paciente à produção da placa, à produção do enovelado, tá? Então isso já faz um diagnóstico precoce e você já entra com algumas medidas, quando já se tiverem as drogas, com as drogas e com as medidas de prevenção, que a gente viu, tanto metabólica quanto cognitiva. Tá, então aqui a gente tem as intervenções que já existem evidências clínicas, tá? Ou da melhora da situação do paciente, ou em laboratório, na pesquisa, já se formando evidências de utilidade no tratamento do Alzheimer. Então aqui a parte de volta, olha, o anel externo, são as modificações de estilo de vida. Tá? Então exercício é o azul, dieta o cinza,
dieta e exercício, o laranja. Tá? Essas porcentagens é a porcentagem de melhora, tá? Dos pacientes que passaram pela modificação. O anel de dentro são as pesquisas já em ensaios clínicos de drogas modificadoras da doença. Então, drogas que atuam na formação da placa beta-amiloide, na redução da produção dos mediadores do processo inflamatório, modificações vasculares, modificação da expressão ou do funcionamento da proteína ApoE, dos receptores de lipídio, de lipoproteína, tá? Na própria ApoE, principalmente aquela do tipo 4, dos receptores da acetilcolina, no metabolismo geral do corpo, metabolismo de glicídios, de carboidratos, tá? De lipídios. A neurogênese, que é você estimular neurônios não doentes a se formarem. Então, fator de crescimento neuronal de neurônios que não estão expressando aquele ApoE4 que vai fazer as placas. Não está expressando também proteínas que sofreram misfolding. Reguladores epigenéticos, alteração do funcionamento do gene sem alterar o gene. Tá? Isso é epigenético. Você muda o funcionamento do gene sem modificar a estrutura dele. Tá? E fatores de crescimento neuronal e hormônios. Então, aqui dentro, olha, a gente tem as porcentagens, tá, de funcionamento em ensaios clínicos dessas drogas experimentais que tenham esses alvos. Na terapêutica, nenhuma dessas drogas está ainda sendo usada. Está ainda em ensaios clínicos, em pesquisa. As modificações de estilos de vida, não. Esses aqui de fora já são usados e aqui vocês encontram, tá, a eficiência em porcentagem de cada um deles.